Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai aprender sobre listas em Python, tá? E o que é uma lista em Python? Uma lista em Python é uma sequência ordenada de valores, onde cada valor é identificado por um índice. A sintaxe ela é expressa por literais do tipo list e também semelhante ao que é usado uma tupla. Mas, por exemplo, a diferença é que as tuplas são imutáveis, ou seja, a gente não consegue adicionar valores ou fazer modificações com elas, e a lista a gente consegue. Tá? Basicamente é isso. Eu vou escrever uma lista aqui. Por exemplo, lista eu posso definir uma variável, vou chamar de lista. Vocês podem colocar qualquer nome aqui, tá? Por exemplo, lista, posso colocar valores, strings também, vamos por exemplo, imagem 2, colocar valores com pontos flutuantes. E basicamente é isto. Vou apertar Shift Enter ou dar Run aqui. E aqui a gente criou a nossa lista. Eu posso usar uma função que chama type para identificar se realmente é uma lista que a gente criou. E ele retorna para a gente o tipo list. A lista a gente consegue, por exemplo, através dos índices. Eu posso chamar lista, abrir colchetes e colocar, por exemplo, eu quero a primeira posição. Como o Python, o índice da primeira posição começa com 0, então eu tenho que colocar 0 aqui. Ele vai me retornar o primeiro item daquela lista, né? Nesse caso é 1. Eu quero que ele torne imagem 2, então vai ser 0, 1, 2 e 3. Coloco lista 3. Tá? Consigo também, por exemplo, fazer obter só alguns dados, né, daquela lista. Eu quero, por exemplo, da segunda posição, né, o índice 1. Quero até a terceira, vamos ver. Ele retorna aqui para mim 2 e 3, né? Ele não, lembrando que quando a gente utiliza esse 3, que é a terceira posição aqui, ele retorna uma anterior, tá? Então você vai retornar até a segunda. Teria que colocar 4 para retornar a imagem 2. Aqui criei algumas células de código. A gente, por exemplo, pode adicionar alguns valores. Por exemplo, eu quero adicionar na primeira posição, que é 0, eu quero adicionar o valor 10. Então, ele vai adicionar o valor 10 aqui para mim. Espera aí. Lista. E onde era 1, agora eu adicionei 10, tá? Então, basicamente é isso. A gente também consegue, por exemplo, vamos supor, utilizar alguns métodos. A gente tem um append, a gente tem um count. O append a gente adiciona o objeto, que a gente chama também de objeto, que são esses valores aqui dentro da lista. A gente adiciona ao fim da lista. Tem um count que retorna o número de ocorrências na lista, né? Tem um insert. A gente insere o objeto através de um índice, né? Um índice desejado. E tem alguns outros parâmetros, né? Como por exemplo aqui eu posso, vamos supor, eu quero adicionar, posso dar um lista.append, eu quero adicionar o valor menos 10. Menos 10, vou dar um list aqui e ele adiciona o menos 10 no final da lista. Também posso, por exemplo, contar, né? Vamos supor, eu quero contar quantas ocorrências do valor 3 para mim, tá? Do objeto 3. Então tem que dar esse lista e utilizar a função count. E tem apenas uma ocorrência, né? Vamos supor aqui, eu tenho uma lista, eu quero colocar, deixa eu adicionar aqui, append 3. Append 3, clicar mais um append e a lista. Tá. A gente tem 3 ocorrências do valor 3, né, do objeto 3. Então eu posso dar um list count 3 e ele retorna para mim o número de ocorrências. Basicamente é isso. A gente também consegue inserir os valores através do índice com insert, né? Posso dar um lista insert, né? Aqui primeira posição vai ser o índice e esse E
onde a gente vai colocar o valor para inserir dentro da nossa lista. Eu quero inserir, por exemplo, na primeira posição, que é 0, índice 0, eu quero inserir o valor 10. O valor 10 a gente já tem, vou colocar 5. E aqui eu vou dar uma lista para a gente visualizar. E ele insere aqui o valor para mim, tá? Lembrando que nesse caso, ele não removeu o valor da primeira lista, né? Ele só adicionou a próxima posição. Também a gente pode, por exemplo, deixa eu dar uma olhada, extend, ele adiciona os itens da lista ao final da lista, né? Os itens da lista 1 ao final da lista L. Então, eu vou criar uma lista aqui, vou colocar lista 2, vai ser banda 1, banda 2 e banda 3. Criei a lista, agora eu vou utilizar esse extend, né, lista.extend, eu quero adicionar o lista 2 ao final dessa lista, então chamo a lista e ele adiciona essa lista 2 para mim, tá? A gente consegue fazer algumas operações, né, como eu já adicionei aqui, mas por exemplo, a gente poderia dar esse lista mais lista 2, tá? É que ele cria, né, uma lista para mim. Deixa eu só colocar aqui, ó, lista 3. Lista 3. E só pra gente descobrir o tipo, né? O type, tá? Continua sendo uma lista. Tem diversas formas de a gente fazer essas operações, né? Esses métodos acabam facilitando o nosso trabalho. Também posso utilizar, a gente tem o pop, que retorna o índice de anúncio de um item e em uma lista. Então, por exemplo, vamos supor, vou utilizar aqui lista, né? Lista, deixa eu imprimir minha lista de novo. Lista.pop. Por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu ver, eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, vou colocar 4. Ele me retorna, através do pop, ele vai me retornar, né? Eu tenho que inserir o índice no pop, que ele vai me tornar a posição daquele índice, né? Que está naquele índice ali. Por exemplo, aqui, como o índice é 4, então ele retorna a imagem 2. A gente também pode, por exemplo, vou criar uma lista aqui, né? Lista 4, com valores aleatórios. Vou utilizar o mesmo nome, tá? Lista 4, 5, 1, 2, 10, 23, 3, 4, 5. Beleza. Agora vamos supor, eu tenho essa lista aqui. Agora eu quero ordenar essa lista. O que eu faço? Posso utilizar lista.sort. Lista.sort, vou imprimir lista. E ele faz a ordenação aqui dos objetos pra gente, tá? Também a gente pode, né, por fim aqui, a gente tem um reverse. Por exemplo, reverse, ele vai mudar as posições dos elementos, né? Nesse caso aqui, ele traz de uma forma decrescente. Aqui é crescente e aqui é decrescente. Pessoal, basicamente é isso sobre listas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Querem esse script aqui? É só pedir ali no Instagram da gente também, tá? O Prodev. E é isso, valeu pessoal.